Muito bem, pessoal. Chegou a vez, então, da matemática. Vamos, então, ver as nossas questões. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos ver, né, como foi aí o exercitando de vocês. Então, cartela na tela para a gente ver a questão de número 23. Então, aí está a questão 23. Ela diz o seguinte: qual das alternativas a seguir é uma das soluções da equação? E aí nós temos uma equação do segundo grau, né, pessoal? Como vocês já sabem. Ele quer saber qual dessas alternativas aqui, né, é uma das soluções, ou seja, é uma das respostas, tá, dessa equação do segundo grau. Para a gente saber, para a gente descobrir isso, basta a gente pegar um desses valores aqui, tá, um deles, e substituir na equação. Aquele valor que der igual a zero, tá, será a nossa raiz da equação. Tá? É dessa forma que nós iremos trabalhar. Então vamos ver aqui o comentário, por exemplo. Olha só. Nós pegamos, por exemplo, o zero. Então no lugar de x, ó, no lugar de x, né, foi colocado o zero. Perceberam? Olha o que aconteceu. 0 ao quadrado vai dar 0, né? Menos 5 vezes 0, mais 6. O resultado, ó, deu 6 igual a 0. Só que nós sabemos que 6 não é igual a 0, né, pessoal? Isso aqui é falso, ó. 6 não é igual a 0, tá? Então, nesse caso, o 0, ele não é uma das nossas raízes, tá certo? Por quê? Porque esse resultado aqui, ó, não deu 0 igual a 0. Aqui tem que dar 0 igual a 0 para poder aquele número, né, ser uma das raízes. Então vamos ver agora, na próxima cartela, que nós substituímos o 2. Ó. Então no lugar de x, colocamos o número 2, né, vejam, e aí deu certo. Ó, o resultado aqui, 0 igual a 0. Perceberam? 2 ao quadrado, que é igual a 4. 5 vezes 2, que deu 10, né? Menos 5 vezes 2, menos 10, mais 6. E aí, fazendo 4 menos 10, restou menos 6, né? Menos 6 mais 6 igual a 0. Nós sabemos que menos 6 mais 6 são números simétricos, né? Então, olha só, 0 igual a 0. Ou seja, isso aqui é verdade, né? Isso aqui é uma sentença verdadeira, 0 igual a 0. Então, nesse caso, o 2, ele é uma das raízes da nossa equação. Então, vamos voltar lá para a pergunta, né? Qual das alternativas a seguir é uma das soluções ou é uma das raízes da nossa equação do segundo grau, tá bom? Então, resposta correta, letra B, tá certo? Resposta correta, letra B. Logo, a letra B é a resposta aí do nosso gabarito, tá? Então vamos ver aqui algumas participações, tá bom? O Lucas colocou a letra B, a Késia colocou a letra B também, o Isaac colocou... eu não entendi o que o Isaac colocou aqui, a Kemily colocou a letra B, né? O Matheus colocou a letra C, tá? O Matheus colocou a letra C. Se você não chegou no gabarito da questão, não te preocupa, não fica triste, tá? A gente está aqui exercitando, né? Como o próprio quadro diz, né? Nós estamos exercitando, tá? Então, para você acertar essa questão, a gente tem que substituir os números no lugar de x, tá? Se o resultado der igual a 0, significa que aquele número é uma das soluções da minha equação do segundo grau. Tá certo, pessoal? Então, obrigado pela participação, tá? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 24 agora. Indique qual das equações abaixo não é uma equação do segundo grau. Então, nós temos aí 4 equações, tá certo? Uma delas não é uma equação do segundo grau. Qual delas, pessoal? Vocês já podem ir colocando, quem já fez, tá? Coloquem suas respostas aí para a gente ir discutindo, tá? Enquanto vocês colocam aí o resultado no nosso chat, eu vou aqui ao quadro para a gente fazer algumas considerações, tá? Então vejam,
Uma delas não é a equação do segundo grau. A gente já consegue ver logo de cara que a letra D é uma equação do segundo grau, né, pessoal? Equação do segundo grau clássica. Vejam, eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 12. Equação do segundo grau não tenho o que discutir, tá bom? A letra A. Professor, a letra A ela está meio estranha, não parece que é uma equação do segundo grau. Mas ela está assim, pessoal, porque falta a gente organizar os seus termos, tá? Então a gente precisa trazer os termos. Olha como é que vai ficar, ó. Eu tenho aqui 4 mais x, e aí dentro do parênteses eu tenho x menos 4 igual a x. Nós precisamos organizar essa equação. Como assim, professor? Vejam, 4 mais, aí vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X menos 4, menos 4x, tá? E aí esse x que ele está no segundo membro, eu vou trazê-lo para o primeiro membro, e quando eu faço isso, eu troco o sinal, tá? Então agora sim, já começou a ganhar corpo a nossa equação do segundo grau, né? Vamos agora arrumar, ó. Vai ficar x ao quadrado, menos 4x, menos x, e aí esse 4 que estava ali na frente, eu coloco ele para cá, mais 4 igual a 0, tá? X ao quadrado, menos 5x, tá? Menos 4x menos x é igual a menos 5x, tá? Mais 4 igual a 0. Opa, aqui está a nossa equação do segundo grau, perceberam? Agora sim parece com uma equação do segundo grau, não é? Então, a letra A é uma equação do segundo grau, sim. Só faltava arrumar. A letra B também é uma equação do segundo grau, pessoal. Se a gente arrumar essa equação igual como nós fizemos aqui, vai dar uma equação do segundo grau. Então, realmente, só sobrou a letra C, ó. A letra C, ela não é uma equação do segundo grau. A letra C não é uma equação do segundo grau. Porque, vejam, para ser uma equação do segundo grau, esse x aqui, esse primeiro x, ó, ele tem que ter grau 2, tá? Tem que ter grau 2 para poder ser uma equação do segundo grau. Porque, como o próprio nome diz, né, é uma equação do segundo grau. E o que indica o grau da equação é justamente o valor de A, esse valorzinho, tá bom? Então, resposta correta, letra C. Vamos agora conferir aqui. A maioria colocou a letra C, né? Teve o Igor aqui que colocou a letra D. Não tem problema, tá, Igor? A gente está aprendendo aqui. Quem mais? A maioria colocou a letra C, né? Então é isso aí, pessoal. Questão correta, gabarito letra C não é uma equação do segundo grau, tá bom? Vamos lá para a próxima, questão 25 agora. Na questão 25, ele diz: André leu um livro de matemática. André leu em um livro de matemática a seguinte sentença: a soma de um número com o seu quadrado é 90. Então ele leu essa sentença: a soma de um número com o seu quadrado é 90. Se André tivesse que explicar essa sentença em linguagem matemática, obteria a seguinte equação. E aí, pessoal, o que vocês acham, hein? Vão colocando aí, daqui a pouco eu leio, tá? Enquanto isso, vamos aqui no quadro. Então, a sentença que nós temos é essa: a soma de um número com o seu quadrado é 90. Pessoal, quando esses probleminhas assim, tá? O dobro de um número, o triplo de um número, sei lá, o terço de um número e tal. Quando vocês verem esse tipo de probleminha assim, vocês já relacionem logo esse número com um x. Então, quando ele falar um número, você já pensa logo, x. Poderia ser y, poderia ser a, poderia ser b, o número, a letra que você quiser. Tá? Mas vamos usar aqui o x. Então pensa nesse número, x. Eu não sei que número é, mas eu sei que ele vale x. Né? É uma incógnita. Então quando ele fala a soma de um número, pensa no x, tá? Com o seu quadrado. Veja, com o seu quadrado. Se é o seu quadrado, significa que é o quadrado de x. Então, como ele fala a soma de um número com o seu quadrado, eu posso pensar numa expressão dessa maneira. Ó, a soma de um número, que é o x,
com o seu quadrado. Que quadrado? O quadrado de x. Então fica x mais x ao quadrado. E aí é 90. Como ele fala, quando ele diz é 90, ele quer dizer o seguinte, é igual a 90. Tá? É isso. Ok? Professor, mas não tem nenhuma das alternativas, né? Porque está faltando a gente organizar, né? Está faltando a gente organizar aí a nossa equação. Então, basicamente, né, nós vamos trazer, ó, vai ficar x ao quadrado mais x igual a 90. Então, nós já temos o gabarito da questão, né? Ó, letra A, esquece, né? Ele colocou aqui 2x ao quadrado, não é 2x, né? Não é 2x ao quadrado, é x mais x ao quadrado, ok? X mais x também não faz sentido. Temos aqui letra C. Letra C, 2x mais x, né? Isso aqui poderia causar alguma confusão aí para nós. Mas também não pode ser a letra C, porque nós já vimos que tem que ser um número mais o seu quadrado. Então só sobrou realmente, né, a letra D. X ao quadrado mais x igual a 90. Se você quisesse arrumar mais um pouquinho essa equação, ó, daria para a gente fazer assim. X mais x menos 90 igual a 0. Ó. Ficaria uma equação do segundo grau perfeita. Tá? Ó. Tá? Mas como ele não quer que a gente coloque aí a equação na sua forma, né? Então a gente fica por aqui mesmo, pode parar por aqui, ó. Nesse caso a gente já tem um gabarito da questão, né? X ao quadrado mais x igual a 90, ok? Então, letra D é o gabarito da questão, ok? Vamos ver algumas participações aqui. Vamos lá. Matheus colocou verdade. Cadê? Elaine colocou a letra D. Nicolas colocou a letra D. Isadora colocou a letra D. Késia, Gabriel, né? Então a maioria colocou a letra D. Tá? Letra D foi unanimidade, né? Então espero que vocês tenham conseguido entender bem essa questão, tá, pessoal? Toda vez que aparecer esses probleminhas assim, você já faz isso que eu falei, tá? O quadrado de um número, você já sabe, é x ao quadrado, beleza? Vamos então para a próxima questão? Questão de número 26. Sabendo que a expressão a seguir é definida no conjunto dos números reais, o resultado de raiz cúbica de menos 8 é... Então, temos aí as 4 alternativas, escolham uma delas. Professor, eu ouvi falar que não existe raiz quadrada de número negativo, professor. Eu ouvi falar em algum lugar isso aí, não existe raiz quadrada de número negativo. Mas vejam que aqui não é raiz quadrada. Nós temos uma raiz cúbica, tudo bem? Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, ok? Existe raiz quadrada de menos 4? Ó, depende, tá? No conjunto dos números reais, de fato não existe, tá? Não existe em R, tá? Vamos colocar dessa maneira. Então, raiz quadrada de menos 4, de fato, não existe. Existe a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Tá? Raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 81 e por aí vai, tá? Então, a raiz quadrada de número negativo, no conjunto dos números reais, de fato, não existe. Beleza? Só que aqui nós temos uma raiz cúbica, tá? Então, ficou fácil, né, pessoal? Raiz cúbica de menos 8. Qual é a raiz cúbica de 8? Né? A raiz cúbica de 8 nós sabemos que é 2, né? Porque nós temos 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, no caso, como nós temos a raiz onde o radicando aqui é um número negativo, tá? Ficou fácil aí para a gente matar essa questão, né? Vamos ver as participações aqui então? Vamos lá para as participações. A Adria colocou a letra A Adria Carol, eu acho, né? Daniel colocou a letra A. Kézia colocou a letra A, tá?
Fernanda, letra A, muito bem. Tá? Então a maioria marcou a letra A, ok? E de fato é a letra A mesmo, tá, pessoal? Raiz quadrada não, raiz cúbica, é a fome, vai dar meio-dia. Raiz cúbica de menos 8, menos 2, de fato, tá bom? Parabéns a todos aí. Então vamos lá para a nossa próxima questão, então. Questão de número 27. Questão 27 agora. As raízes de raiz quadrada de 256 e raiz quadrada de 81 são, respectivamente. Essa daí é para a gente ir almoçar, tá, pessoal? Tá bem fácil, né? Tá bem tranquila essa questão. Quer saber quais são as raízes, tá? Desses dois valores aí. Então vejam. Basta eu extrair a raiz, né, de cada um deles. Então a raiz quadrada de 256 é 16, né, pessoal? Porque 16 vezes 16, olha só, 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, com 1, 9, deixa um espaçozinho aqui, 6, 1, 6, né? Aqui vai dar 15, né? Que vai 2, melhorar esse 6 aqui, né, pessoal? 15, que vai 1, né? 1 mais 1, 2. Então, 256, ok? Então, de fato, o 16 aqui, extraindo, né? É a sua... 16 é a raiz quadrada de 256, tá? E aqui, raiz quadrada de 81 é 9. Então, só sobrou aí, realmente, a letra C, né? Vejam que ele fala aqui em respectivamente, tá, pessoal? Respectivamente é na ordem, na sequência, tá bom? Então, vamos ver o comentário aqui rapidamente. Se você não souber de cabeça, né, a raiz quadrada de 256 ou de qualquer número, você tem a opção também de fatorar esse número, tá? A gente fatora o 256 e aí a gente chega, ó, nessa sequência aqui, tá? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? E aí depois, ó, é só simplificar aqui o índice da raiz com o expoente, né? E só sobra mesmo os números fora do radical. 2 vezes 2 vezes 2, né? 16. Dessa forma a gente consegue encontrar a raiz quadrada de qualquer número através do método da fatoração, tá? Seria até bom vocês revisarem esse conteúdo aqui da fatoração. Raiz quadrada de 81 também, né? Fatora da mesma forma, a gente chega no resultado 9. Voltando aqui na questão, então, letra C, né? Ficou tranquila essa questão aí. Letra C é o nosso gabarito, ok? Temos mais alguma, diretor? Já acabou? Acabou, né? Então, encerrou as questões de hoje, tá, pessoal? Eu agradeço pela participação de todos e a gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá!